Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou o Fabiano Oliveira e este é o nosso call de fechamento do pregão de 2 de junho de 2011. Bom pessoal, o pregão hoje acabou nos surpreendendo, foi um pregão bem mais difícil do que a gente esperava. E como a gente falou no call para vocês, esperávamos um pregão onde o mercado realmente cedesse, que a gente sabia que seria um dia fácil. Tá? Então, como isso acabou não acontecendo, não dá para classificar o dia como fácil. Tá? Mas, mais uma vez, a gente conseguiu obter bons resultados, fizemos algumas operações, não tivemos aí a operação do dia. Tá? Então, tivemos aí algumas operações que foram interessantes, conseguimos gerenciar bem o nosso lucro, mas acabou sendo sempre uma operação pequena, uma operação complicada. Enfrentamos muitas reversões. Quando isso acaba acontecendo, a gente sempre prefere os rompimentos, prefere seguir esperando um pouco mais, tendo um pouco mais de paciência, sempre em função da maior segurança, da maior tranquilidade no mercado. Tá? Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Então tivemos, como eu disse, várias reversões ao longo do dia. O mercado no começo do dia parecia que estava realmente feio, depois ficou bonito, depois ficou feio de novo e acabou ficando bonito no final de novo. Tá? Então, olhando agora no candle do diário, a impressão que dá na gente é realmente um candle de bastante indecisão. Reflete bastante o que a gente passou ao longo do dia. Muita enrolação, muita reversão de tendência e aquela expectativa que todo o mercado estava de que agora vai afundar mesmo. Depois do candle de ontem, acabou não se concretizando. Tá? O mercado americano acabou cedendo um pouco mais do que a gente, então nós parecíamos bem mais fortes do que eles durante boa parte do pregão. Acabou fechando lá com um invertido também, dando a impressão aí de que pode corrigir um pouquinho a mais. Tá? Então esse é mais ou menos o panorama do dia. E eu não vou mostrar para vocês, como eu disse, uma única operação. Vou mostrar 3 operações que a gente realizou ao longo do dia, que foram operações curtas, e eu acho que a dica de hoje não é uma grande operação. A dica de hoje é realmente uma gestão de risco eficiente. Então, vou mostrar para vocês como é que a gente escapou de 3 reversões praticamente sem perder dinheiro. Tá? Eu acho que isso é o mais importante. Então, gerenciando o risco corretamente, a gente consegue, inclusive, enfrentar as reversões. Tá certo? Vamos ver como foi então. Bom, pessoal, vocês veem aqui na minha tela Ibovespa, período diário. Tá? Temos aqui então, como eu disse, um candle de bastante indecisão. Tá? Acabamos fechando aí dentro dos limites do candle de ontem, tá? Então não fizemos, chegamos a fazer mínima no começo do dia, depois voltamos, mas não fizemos máxima, tá? Então dá para dizer que foi um contra-ataque? Dá para dizer que é um sinal de reversão? Também dá, mas tudo isso ainda fica um pouco nebuloso. O correto agora é esperar que o nosso mercado vá lá para romper aqui esse 65,143, montando assim um pivô de alta, tá? Aí a gente pode realmente acreditar nisso, a gente pode realmente ficar de olho que numa possível recuperação, uma possível subida aí do mercado, tá? Então é mais ou menos essa a linha que eu acho que a gente pode seguir aí, tá? Então vale a pena aguardar mais um pouco antes de fazer uma análise de o mercado agora deve recuperar, agora deve subir. Pode ser que sim, temos alguns sinais já que vão em direção a isso, mas já tivemos em outras ocasiões também, o mercado acabou voltando a ceder. Tá? Então volto a lembrar que aqui nessa região em abril, o mercado, depois de um candle muito feio, acabou se recuperando muito bem, tá? Com volume inclusive, corrigiu nas médias e depois voltou a afundar. Tá? Então aqui também tivemos uma possibilidade de recuperação, deixando aqui uma possível falha de fundo. No dia seguinte o mercado chegou a confirmar e depois continuou afundando. Tá? Então a gente tem isso, normalmente acontece. Aqui tivemos um outro caso, um belo invertido, fechando na máxima. No dia seguinte afundamos de novo. Então a gente tem que enxergar esses candles aqui, esses momentos, com muita cautela, com muita tranquilidade. Tá? Pode ser que aconteça uma reversão, realmente pode, realmente é possível. Pode ser que não aconteça, também pode, também é possível. Tá? Então a gente tem que ficar de olho aí nessa questão, para não ser pego de surpresa, para não ser pego, como a gente diz, no contrapé. Tá? Então esse é o panorama que a gente vê do mercado. Ficar de olho nesses 2 pontos, 64,673 é a montagem do pivô, rumo lá a 65,143. E temos também a mínima de hoje lá em 63,230,
77, que pode ser também algo importante para o dia de amanhã. Tá? Temos o mercado americano, o índice Dow Jones, deixando aqui o invertido, tá? Faltou um pouquinho de volume lá para o Dow Jones deixar um invertido mais bonito, mas de qualquer forma está valendo, é um invertido, né? Graficamente é um invertido. E bem mais fraco do que o mercado aqui, tá? Então acabou fechando ainda negativo, a gente conseguiu até fechar positivo e acabou ficando um candle legal. Então o mercado americano no gráfico semanal está bem indeciso, fez máxima, fez mínima, dando sinais de que pode continuar a ceder, que pode continuar aí buscando esses fundos anteriores lá próximo aos 12 mil pontos, 12.100 pontos, mas de qualquer forma também já está aí deixando invertido no diário. Então agora complicou tudo, tá? Ontem tínhamos vários ativos bonitos para compra e o mercado afundou. Hoje tínhamos vários ativos bonitos para venda e o mercado subiu. Vamos ver o que nos espera amanhã, certo? Bom, pessoal, o dia hoje, então, como eu disse, não foi um dia de grandes operações. Não tivemos a operação do dia, tá? Tivemos várias pequenas tentativas e o que eu quero mostrar para vocês hoje é como gerenciar o risco de vocês de uma forma coerente e principalmente quero que vocês percebam com esse comentário que gerenciando o risco vocês podem até enfrentar essas reversões, como eu disse, olhando o Ibovespa aqui nos 15 minutos, vocês podem perceber exatamente o que eu estou falando, tá certo? Talvez até o índice futuro dê uma amostra melhor do que foi o nosso dia, tá? Então a gente abriu corrigindo nas médias, fomos em direção ao fundo, não fizemos nova mínima, montamos um pivô de alta, depois voltamos lá a fazer mínima do dia, depois voltamos a subir e no final simplesmente estouramos para cima, tá? E Bovespa segue mais ou menos a mesma linha, certo? Então observem que aqui no Ibov a gente chegou a fazer mínima em relação ao dia anterior. O índice futuro não chegou nem a fazer. Então desde o começo do dia a gente já estava de olho, já sabia que o negócio era feio. Perdão, que o negócio era esquisito, não que era feio. O negócio estava um pouco complicado, um pouco divergente aí os sinais, tá? Então a gente teve, como eu disse, primeira reversão do dia aqui, quando não fizemos nova mínima no futuro, e subimos forte. Depois tivemos outra reversão quando fomos lá fazer mínima, e mais uma quando vemos aqui no final do dia fechar na máxima, tá? Então, pelo menos 3 reversões ao longo do dia aí. Então vou mostrar para vocês como é que a gente fez o nosso pregão. Fizemos 3 operações, tivemos sucesso nas 3. Tá? Nenhum stop no dia, já é o segundo dia consecutivo que a gente passa sem nenhum stop aí. Tá? Então isso é muito bom. Ontem conseguimos uma boa operação, hoje acabamos ficando meio que no 0 a 0 com um lucro bem pequeno. A primeira tentativa do dia foi hoje na MMX M3. Tá? A gente estava de olho na venda dela aqui dos R$9, que inclusive tínhamos comentado no call. Fizemos então a venda aqui nos R$9, zeramos metade aqui nos R$ 8,92, então ganhando aí 8 centavos, que é quase 1% nela, né? E a gente colocou aqui o stop do restante, dos outros 50%, aqui no 901. Tá? Por que no 901? É uma das técnicas que a gente ensina a vocês lá no curso avançado, em que a gente usa a inversão de polaridade para determinar o stop. Tá? Então, uma vez que foi perdido R$9, colocamos o stop aqui no 901. O que foi, aliás, uma decisão muito acertada, uma vez que ela voltou e voltou forte, acabou fechando lá em cima, no 9,30. Então a decisão de colocar um stop justo foi bem tomada. Tá? Então foi uma operação rápida em que a gente conseguiu ganhar aí quase 1% com 50% da posição. E depois estopamos a outra metade da posição, perdendo 1 centavo. Tá? Então deu para tirar um dinheirinho aí, uma operação rápida, com gerenciamento de risco extremamente coerente. Tá? Então ficamos de fora da primeira reversão. Tá? Segunda operação foi a OGX-P3, em que fizemos uma venda aqui no 39, tá? Exatamente neste ponto onde ela deu um sinal. Então fizemos a operação aqui no 39, conseguimos zerar a metade da posição aqui no 32, tá? Então tivemos aqui uma realização no 32 e estávamos ganhando 7 centavos então com metade da posição. Quando o negócio começou a ficar perigoso, começou a ficar complicado, a gente mais uma vez apertou o stop e colocou ele lá no 41. Tá? Então estávamos aí de certa forma bem tranquilos com relação à operação. Tá? Não tínhamos mais muita
muita preocupação com relação a isso. Então deixamos o stop no 41 e mais uma vez a gente estava ganhando 7 centavos com metade da posição e arriscando 1 centavo com a outra metade. Tá? Fabiano, por que um stop tão curto? É justamente porque o mercado estava muito perigoso, tá? Então a gente não queria perder dinheiro. A nossa meta, como a gente sempre fala para vocês, primeiro é não perder dinheiro, segundo é fazer a coisa certa, o terceiro é aproveitar as operações mais fáceis do dia. Tá? Então nesse sentido a gente optou por não perder dinheiro, o mercado estava muito rápido, já tínhamos enfrentado uma reversão e estávamos enfrentando a segunda, então a gente conseguiu aproveitar o movimento, mas mantivemos um stop bem curto. Tá? O ativo acabou desenvolvendo até muito bem, o trade foi um trade muito bonito, ela chegou a bater aqui em 15,17, tá? Então estava dando aí quase 20 centavos, estava dando 18 centavos, mais de 1%, só que a gente preferiu não zerar, porque neste momento o mercado dava mostras de que poderia afundar ainda mais. E a OGX, pelo movimento que fez ontem, ela poderia ser um dos ativos que mais ia sofrer no dia. Então a gente optou por segurar o stop e acabamos saindo da posição. Tá? Então o pessoal acabou zerando, na verdade nem esperou até o stop, acabou zerando aqui, quando ela deu esse sinal nos 15 minutos. Então o pessoal acabou zerando aí pelo 29,30 mesmo, 29, 30, 31, alguma coisa nesse sentido. Então conseguimos ainda sair muito bem dela, ganhando aí 8, 9 centavos. Não é o trade que a gente gostaria, mas mais uma vez conseguimos escapar da reversão sem perder nada, tá? Graças a um bom gerenciamento de risco. E a última operação que a gente fez no dia, a terceira, como eu disse, foram 3 operações, as 3 com sucesso. A última operação do dia, nós fizemos uma compra de OGX aqui nos 15,50, tá? Então, quando ela rompeu a máxima do dia nos 15,50, nós entramos, aproveitamos esse movimento e já zeramos metade logo na sequência aqui no 15,59. Tá? Então, mais uma vez, já estávamos sem risco na operação, nos primeiros segundos já no trade. Tá? Então, ganhando 9 centavos com metade da posição. Mais uma vez, rompimento de máxima do dia, um dia extremamente complicado. Mais uma vez, vamos utilizar a inversão de polaridade, vamos colocar o nosso stop, que inicialmente era aqui no 44, tá certo? A gente estava de olho aqui, então a partir do momento que era o candle anterior do 15 minutos, a partir da hora em que fechou este candle, já atualizamos o nosso stop, já colocamos ele aqui em 15,49. Tá? Mais uma vez estávamos ganhando 9 centavos com metade da posição, estávamos arriscando 1 centavo com a outra metade. E neste candle aqui fomos estopados. Tá? Então saímos da posição aqui no 49, alguns até saíram antes, a gente percebeu que o mercado lá fora começou a ficar um pouquinho feio, e alguns até saíram 5,6, 5,5, 5,4, acabaram até saindo muito bem da posição. Então, gente, como eu disse para vocês, fizemos 3 operações e nenhum stop. Tá? Eu acho que o que fica de dica para vocês, o que fica de aprendizado do dia, é que muito mais do que ganhar, a gente tem que não perder. Tá? Então, se você conseguir entrar e sair sem perder nada, eventualmente você vai ganhar e vai fazer uma bela operação. Tá certo? Então, hoje não foi um dia de grandes posições, de grandes lucros, mas eu acho que a gente conseguiu mostrar muito bem para vocês como é que a gente opera num dia em que o mercado está perigoso e como é que a gente consegue montar posições com segurança e com tranquilidade. Então, escapamos aí de 3 reversões sem perder 1 centavo. Entramos 3 vezes e acertamos as 3 vezes. É o segundo dia consecutivo sem nenhum stop na sala durante todo o pregão, tá certo? Então acho que realmente demonstra para vocês que o gerenciamento de risco é efetivo, bem feito, ele traz muito resultado. Convido todos, como sempre, a conhecerem o nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar o nosso site www.interinvesteeducacional.com.br e acessar lá curso ao vivo durante o pregão. Você já vai estar vendo a tela dos professores ao vivo, é só instalar o Ventrilo, em menos de 5 minutos você já vai estar lá com a gente ao vivo e todos têm direito a 7 dias gratuitos para conhecer o nosso trabalho, para experimentar o nosso curso. Tá certo, gente? Um grande abraço, um bom descanso e até amanhã pontualmente às 9h20 em mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.